Tá falando? Alô? Bom dia a todos. Desculpe o nosso atraso. Nós também estávamos esperando, né, os demais interessados inscritos chegarem, mas nós vamos começar também em respeito a quem já está desde cedo aqui. Então, hoje estamos começando o seminário de línguas indígenas, que estará acontecendo agora pela manhã, e amanhã de manhã também vai ser a segunda parte. E para tal eu venho conversar, tenho convidar o professor José Ribamar Bessa Freire, professor da UERJ e da Unirio, autor também de livros que ele deixou só na frente, para vocês depois terem uma ideia, vocês podem dar uma olhada. Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro, uma parceria escrita por ele e por Márcia Fernanda Malheiro, e o Guarani Imbiá, Aspectos da Gramática da Língua. Eles vão estar expostos lá, vocês depois podem fotografar, não estão à venda, mas quem sabe os interessados depois podem procurar, né, em outras livrarias. E quero também dizer que o professor Bessa, pelo qual agradecemos a sua presença, né, e sua partilha de conhecimentos, ele também escreve, ele tem um site ativíssimo, onde ele escreve semanalmente, e indico a vocês, que é o Tá Aqui Pra Ti. Ele vai poder falar também, www.taquiprati.com.br. É isso, Bessa? São sempre crônicas vivazes e envolventes também, e cativantes. A gente vai lendo e vai passando adiante. Professor Bessa, a palavra está com você. Seria bom desse lado direito, aqui tem um microfone ali. Tá bom, obrigado. Desse lado esquerdo. Você tinha dito direito. Essa cadeira aqui. Ah, tá. Tá bom. Isso. Tá bom, tá ótimo. Bom dia. Eu queria começar agradecendo o Centro de Arte da UF, em particular o Leonardo e a Mariana pelo convite, e agradecer a presença de vocês aqui. Eu lembro que começou ontem e vai até amanhã, sobre um forte clima de tensão e de intimidação, com a Força Nacional convocada para, disseram, proteger quem está dentro do Palácio. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, está realizando em Brasília o acampamento Terra Livre, em sua 15ª edição. O evento reúne lideranças e falantes de dezenas de línguas. Eles usam para se comunicar com o Brasil o português, que é também, hoje, a língua de comunicação interétnica entre índios de diferentes idiomas, e, sobretudo, dos grupos do Nordeste, português é a língua materna. Mas, quando se trata de falar dentro do grupo, eles usam a sua própria língua. Então, nesse momento, nós estamos aqui nesse auditório, dezenas de línguas estão sendo faladas na capital do Brasil. Então, nós vamos discutir aqui a situação das línguas indígenas faladas no Brasil, e vamos usar alguns conceitos da sociolinguística, como política de línguas, línguas em contatos, bilinguismo, deslocamento linguístico. E aí eu vou usar as reflexões de alguns autores, entre eles 5 linguistas, que são conhecidos de pessoas que estão aqui no auditório, certamente.
Um é o irlandês David Crystal, que publicou um livro assim maravilhoso, uma síntese, que é a Revolução da Linguagem. O outro é um tcheco, o Čestmír Lukotka, que dedicou 50 anos da vida dele fuçando nos arquivos da Europa, vasculhou todos os arquivos da Europa, da América Latina, do Brasil, os arquivos particulares, inclusive, da Darcy Ribeiro. Ele mantinha correspondência com freirinhas e agente de pastoral indígena lá no meio de comunidades indígenas e recolheu muita informação e escreveu um livro que foi publicado um ano depois da morte dele, em 1969, que é a Classificação das Línguas Indígenas na América do Sul. É um bom ponto de partida para discutir essa questão. O outro linguista, o terceiro, é um catalão, o Bartolomeu Meliá, que está há mais de 65 anos vivendo entre os Guaranis do Paraguai, viveu também aqui no Brasil, numa época, e ele está totalmente guaranizado, né? A outra linguista é uma colombiana, Estela Gonçalves, e o quinto, o brasileiro Arion Rodrigues, ambos falecidos, o Arion há uns 3, 4 anos atrás, e a Estela deste ano. Também, assim, vou citar en passant alguns outros autores. O historiador Miguel León Portilla, que é um historiador mexicano, que algumas pessoas aqui conhecem também, autor da Visão dos Vencidos. Duas figuras históricas, o padre João Daniel, jesuíta do século XVIII, e Couto de Magalhães, do século XIX. Ele foi ex-presidente de várias províncias, estudou o Nhingatu, publicou uma gramática do Nhingatu, e também pelo menos 2 autores indígenas, a Sandra Benítez, que é uma mestre em antropologia, ela é guarani, e o Tiniá, que é um índio funiô, além dos dados que a gente vai ver do censo sobre línguas, do censo de 2010 do IBGE. Eu também vou fazer uma referência a um livro que era para trazer agora, mas está esgotado já, a segunda edição, que é o livro Rio Babel, a História das Línguas da Amazônia, que eu fiz, foi minha tese de doutorado, e que eu procurei na EduERJ, eles disseram que está esgotado, eu não pude trazer, mas o texto está no meu blog integral. São esses autores que eu vou usar na minha fala, e para não ter que me deter em cada um, eu apresentei aqui. Um desses autores, Bartolomeu Meliá, escreveu que reconhecer as línguas indígenas não é aceitar formalmente a sua existência, não é tão simples assim, mas é considerá-las parte da nossa história. Olha o que ele diz, tão bonito, eu acho, ele diz, por quê? É ele falando, a história da América é também a história de suas línguas, que temos de lamentar quando já mortas, que temos de visitar e cuidar quando doentes, que podemos celebrar com alegres cantos de vida quando faladas. Aí eu me pergunto para hoje, para a gente falar aqui, o que é que o Brasil está falando com as línguas indígenas no ano, está fazendo com as línguas indígenas no ano de 2009, que foi decretado pela ONU como Ano Internacional das Línguas Indígenas. O que é que nós temos a lamentar ou a celebrar? A quem vamos visitar quando estiver doente? Eu vou relatar aqui alguns casos, mas antes eu queria compartilhar com vocês um poema do historiador mexicano, o León Portilla. Ele escreveu em língua náhuatl, traduziu para o espanhol, e eu traduzi, não foi bem uma tradução, fiz uma versão do espanhol para o português. O poema fala da relação da língua com o conhecimento,
a identidade, a função social, o afeto, a literatura oral e, especialmente, o glottocídio, o extermínio da língua. Olha só, eu quero ter o prazer de compartilhar com vocês o poema. O título é Quando Morre uma Língua. Quando morre uma língua, não se refletem mais nesse espelho as coisas divinas. Estrela, sol, lua, nem as coisas humanas, pensar e sentir. Quando morre uma língua, tudo que existe no mundo, mares e rios, animais e plantas, não são mais pensados nem ditos com sinais e sons que deixaram de existir. Quando morre uma língua, se fecha então a todos os povos do mundo uma janela, uma porta, o desabrochar diferente de tudo aquilo que é ser e vida na Terra. Quando morre uma língua, ninguém, seja lá quem for, jamais conseguirá repetir suas palavras de amor, suas entoações de dor e querência, ou, quem sabe, seus velhos cantos, suas histórias, discursos, preces. Quando morre uma língua, significa que outras antes já morreram, e muitas ainda podem morrer. Espelhos quebrados para sempre, sombra de vozes silenciadas para sempre. A humanidade se empobrece. A gente sabe que, segundo o David Crystal, no seu livro A Revolução da Linguagem, que hoje, em 193 países do planeta, ainda são faladas 6.700 línguas. Mas a situação é dramática, porque, em média, uma língua desaparece a cada 2 semanas. Sabemos que plantas, pessoas, animais e línguas morrem, o que é natural. O preocupante para ele é a velocidade da perda que está se fazendo sem precedente na história escrita, decretando morte prematura, né, um glottocídio anunciado. E, num certo sentido, sob uma indiferença generalizada. Porque a língua, a gente costuma dizer, é como Deus, né? Está em todas as partes, para quem crê, mas ninguém vê. A gente não... eu não sei aqui nessa sala se alguém aqui teve, na sua escolaridade, incluindo a universidade, um momento de reflexão sobre como o português se tornou a língua hegemônica no Brasil. Então, como existe uma omissão, parece que os portugueses chegaram aqui e, como o Divino Espírito Santo, em forma de pombo, né, baixou e todo mundo começou a falar português. E não foi assim. Foi um processo longo, traumático, que a gente discute nesse livro, A História das Línguas, o Rio Babel. O David Crystal diz o seguinte: uma língua começa a desaparecer quando seus falantes são expulsos de suas terras ou quando a comunidade, por essa e por outras razões, perde o desejo de preservá-las. Ele diz isso e ele diz que se uma língua que nunca foi documentada morre, é como se jamais tivesse existido, porque não deixa qualquer vestígio. E uma língua morre, diz ele, quando o penúltimo falante desaparece, pois então o último já não tem mais ninguém com quem conversar. Eu publiquei no meu blog a história de um índio Xetá, que eu conheci no Paraná, na Conferência de Educação Indígena, o Tiquen, que viveu um drama. Assim, ele era o único falante da língua Xetá, vivia numa aldeia em São Jerônimo, no norte do Paraná, e ele vivia com índios Caingangue e Guarani.
O Xetá é uma língua da família Tupi. O cangangue, que era dominante na aldeia, é da família G. Não tem nenhuma comunicação entre uma língua e outra. É como o português com o alemão. E com o Guarani ainda pode ser com o português com o espanhol, mas na aldeia dominada pelos cangangue, ele falava uma língua que os cangangue não entendiam. Então, uma antropóloga, esses índios essa língua foi estudada pelo Arion Rodrigues, que era um papa assim, da linguística indígena, e ele levou para Brasília 12 deles, gravou, etc. Mas esses índios eram velhos, morreram, e o Ticuim era o último índio. E quando essa antropóloga foi, Carmen, foi até a aldeia e perguntou do cacique, aqui tem um índio Xetá? Vive um índio Xetá? Ele disse, o doido! Aí ela disse, ele é doido? Ele disse, completamente doido. Aí ela foi falar com ele e descobriu que ele não era doido, coisa nenhuma. O que acontece? Ele era o último falante, ele não tinha com quem falar a língua dele. Estava num território com língua absolutamente diferente. Então, ele ficava diante do espelho, falando com o espelho. Eu fiz uma crônica, o homem que falava com o espelho, ele falava, perguntava coisa do espelho, parava, aí o espelho respondia, né? Que foi a estratégia que ele usou para falar a sua língua. Depois ele passou a ter fama de doido, porque ele andava pela aldeia falando com um ser imaginário que estava aqui do lado. Ele falava, e quando o cara ia responder, ele ainda trocava de lugar, e passava para o outro lado para responder, né? Então, disseram, o cara está doido. E ele não estava doido, ele estava dramaticamente, né, tentando manter a sua língua viva. Tem um filme também do Zelito Viana, Terra de Índios, tem uma cena assim comovedora. Ele vai no posto indígena de Catu, em São Paulo, e entrevista uma índia, uma velha, que ele se julgava ser a última falante da língua Ofaié Chavante. E, depois de gravar, ele pede para a velha falar na língua dela, ela fala, ele volta a fita no gravador e continua com a câmera apontando para a velha, para filmar a expressão dela, ouvindo sua própria voz. E era uma língua que a Dona Maria Rosa não ouvia há mais de 20 anos. Quando ela ouve o gravador, ela se embaralhou toda, ela não teve consciência de que o gravador estava repetindo as palavras dela. E ela começa a falar com o gravador. E, no final, ela ainda se despede do gravador, dizendo, olha, eu tenho que ir embora, eu estou rouca. E tragédias como essa, assim, em relação às línguas, a gente vem vivendo com um certo período em toda a América, né? Isso continua a acontecer hoje em todo o continente americano. Eu vou citar aqui, porque eu acho que vale a pena, 4 ou 5 casos, resumidamente, assim, de extermínio, mas também de resistência e de luta em defesa das línguas. Em Oaxaca, no México, uma mulher de 28 anos, Irma Lopes, cuja língua materna é o Mazateca, ela sentiu dores do parto. Procurou o hospital, que se recusou a atendê-la. Ela saiu e teve o filho ali mesmo, no meio da rua, em frente à maternidade. A cena foi filmada. Médicos e enfermeiras juram que só lhe negaram atendimento porque não entenderam a língua que ela falou. Isso foi em 2013. Agora, Sabino, seu filho, completou 6 anos e, provavelmente, devido ao trauma, não herdará a língua da mãe. Ele está aprendendo espanhol na rua.
O segundo caso foi em São Joaquim, na Califórnia. Uma bisavó de 81 anos, Mary Wilcox, aprendeu a usar o computador só para fazer um dicionário em Wukchumí, sua língua materna, que já foi falada outrora por 50 mil pessoas. Nos últimos 7 anos, ela salvou nos arquivos milhares de palavras que lhe ajudam a dar aulas com sua filha Jennifer para seus bisnetos e outras crianças da comunidade, que tem 200 moradores. O terceiro caso, Barra do Bugres, Mato Grosso. Ali vive 600 índios Umutina, quase todos bilíngues. O último monolíngue em Umutina morreu em 2004. Foi aí que Luciano Ariabo, que é hoje com 27 anos, observou que o português estava engolindo sua língua materna. Decidiu resistir. Buscou a Universidade Federal de São Carlos, onde cursou letras. Com bolsa da FAPESP, escreveu o livro bilíngue, Língua e Cultura Indígena Umutina no Ensino Fundamental, para alunos de séries iniciais das 2 escolas existentes na área. O quarto caso é no Alto Solimões. Os índios Ticuna, da fronteira do trapézio amazônico, tiveram seu território decepado por estados nacionais. Agora, 46 mil vivem no Brasil, 8 mil na Colômbia e 7 mil no Peru. Muitos falam 3 línguas, ticuna, português e espanhol. Os que hoje são universitários denunciam que a vida na escola foi um inferno. Quando eu li em português, os colegas mangavam de mim, falavam que eu era uma ticuna que não sabia falar, disse uma delas. Sofri discriminação por não falar bem o português, se queixou outro aluno. A gente sabe da história dos internatos salesianos no Rio Negro, né, onde os índios eram proibidos de falar a sua língua e eram castigados. Até hoje está na memória deles aí, castigos assim horrorosos, né? Esses exemplos podem se multiplicar, pois de 6 mil línguas e mais de 6 mil línguas faladas no planeta, mais de 5 mil são discriminadas, estão em perigo de extinção, perdendo falantes em detrimento de línguas consideradas de prestígio. O Hall tem uma definição de língua que eu acho muito interessante. Ele dizendo que os próprios linguistas têm dificuldade de determinar o que é uma língua do ponto de vista linguístico, não é? Porque, sei lá, se você pegar o urdu falado no Paquistão e o hindi falado na Índia, a diferença entre um e outro é talvez menor do que a que existe entre o português do Brasil e o português de Portugal. Mas no Atlas Sociolinguístico aparece como uma língua. E o Hall diz, então, uma língua é uma variedade qualquer que tem por trás dela exército, marinha e aeronáutica. Tem um Estado que banca, né? E essas línguas minoritárias não têm exército, marinha e aeronáutica. E, quando elas desaparecem, vão com elas, como no poema fala, cantos, poesias, narrativas, rituais, saberes, forma diferente de ver, pensar, categorizar e intervir no mundo. Tem um cara que ele é pouco conhecido, até nem sequer a Academia Brasileira de Letras. Eu visitei com os Guaranis lá, na semana passada, com as crianças Guarani, a Academia Brasileira de Letras, a convite do presidente, do Marco Lucchesi, e as crianças fizeram a visita guiada, e o Couto de Magalhães não aparece na academia. Eu acho até que, numa academia que tem o José Sarney e o Aurélio de Lira Tavares, o ex-ministro do Exército, da ditadura, como membros da academia, é até bom que o Couto de Magalhães não esteja lá. Mas ele é jovem ainda, ele nasceu em Minas, ele foi nomeado por Dom Pedro, presidente da província do Pará. E ele vai ao Pará,
ele está num barco, na primeira classe, e ele vê na terceira classe um cara só de calção, cercado de gente, e o cara falava, e o pessoal caía na gargalhada, e ele não conseguia ouvir por causa do barulho do motor. Ele desce a terceira classe, e quando ele ouve, ele não entendeu. Ele perguntou, o que é isso? Ele disse, é a língua Nhangatu, a língua geral. Aí ele disse, e que histórias são essas? Contaram umas histórias deliciosas para ele. Ele decidiu aprender a língua geral, fez uma gramática da língua geral, do Nhangatu, né? E essa gramática circulou durante alguns anos na Amazônia, e ele publicou livros. O Selvagem publicou narrativas indígenas que ele recolheu oralmente e colocou em Nhangatu e traduziu para o português. E é alguém que também não está muito dentro da própria academia, né? Mas, pouco antes de ser presidente da província de Mato Grosso, ele foi presidente de 3 províncias no Brasil. No século XIX, ele previu profeticamente a estupidez que seria cometida um século e meio depois, recentemente, por 3 deputados de Mato Grosso do Sul, mostrando que o sistema não mudou muito. Os 3, que não falam terena, eu vou dar o nome dele, porque eu acho que essas coisas a gente merece homenagear, né? Paulo Correia, do PR, Rinaldo Oliveira, do PSDB, e Mara Caseiro, do PTB. Elas impediram que o líder indígena Paulino, convocado a depor na CPI do genocídio, relatasse em sua língua materna os ataques que a comunidade vem sofrendo desde 2003. Desde 2013. E ele pediu para falar com a ajuda de um intérprete. Se ele está no Brasil, nós precisamos ouvi-lo em português, berrava a odontóloga Mária Caseiro, a deputada. É nos chamar de palhaço ter que transcorrer toda a nossa CPI com depoimento em terena. Eu não entendo terena. O senhor entende, deputado Correia? O senhor entende, deputado Rinaldo? Não, eles não entendem. Eles não leram Couto de Magalhães, e o mais trágico é que nunca vão ler. Os 3 dizem que entendem thank you very much, mas não a Inapo Iaca'ê, em terena, língua aruaque, falada hoje no Brasil por 15 mil pessoas, mas que era amplamente usada antes de os portugueses aqui chegarem, trazendo uma língua que agora é nacional. Até aí, tudo bem. Milhões de brasileiros vivem na mesma situação. A estupidez, porém, ocorreu quando os deputados rejeitaram a presença da professora Maria de Lourdes Elias, que é terena, para servir de intérprete, e exigiram que o depoente falasse em português. Diante da impossibilidade, olha o que aconteceu. O depoimento foi suspenso, com um registro de boletim de ocorrência e recomendação de encaminhar Paulino ao juizado especial criminal. Vítima de várias tentativas de homicídio, e agora ferido no seu direito de se expressar na língua materna, Paulino, ainda por cima, foi criminalizado por não falar português. Para transformá-lo em réu, os parlamentares exibiram vídeo em que o líder terena usa o português, que é sua segunda língua, mas na qual não se sente tão à vontade porque pensa em terena. Seria o mesmo que pedir que os nobres deputados que, na defesa do agrobusiness, discursassem em inglês. Não permitir o depoimento em língua terena, sob o argumento de que ele entende o português, configuração de vergonha e extrema ignorância, argumentou o advogado terena Luiz Henrique Eloy, hoje doutor em antropologia pelo Museu Nacional. Para ele, os deputados cometeram um constrangimento ilegal, contrariando o artigo 231 da Constituição Federal
e o artigo 12 da Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, assinada pelo Brasil, que asseguram o uso do idioma materno nos procedimentos judiciais. Situação similar ocorreu durante um júri dos acusados de assassinar o cacique Guarani Marco Veron, morto em Juti, Mato Grosso do Sul, em 2003. A juíza federal Paula Montovani Avelino se recusou a ouvir a testemunha por meio de um intérprete, acatando o pedido da defesa dos réus para impedir que os índios se expressassem em Guarani. O Ministério Público Federal abandonou o plenário por entender que a medida contrariava a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Francamente, o que a justiça e a lei perdem se a testemunha fala uma língua indígena e seu depoimento é traduzido por um intérprete? Não é muita mesquinharia impedir que alguém se expresse na língua em que foi acalentado pela mãe? Bom, a importância de elaborar políticas de línguas para que essas línguas continuem vivas foi percebida em 1875 pelo Couto de Magalhães, ao reconhecer que, o que ele diz? Cada nova língua que se estuda é mais importante para o progresso da humanidade do que a descoberta de um gênero novo de minerais ou de plantas. Cada língua que se extingue é uma importante página da história da humanidade que se apaga e que depois não mais poderá ser restaurada. O Couto de Magalhães teve uma polêmica com Silvio Romero, crítico literário na época, e o Silvio Romero escreveu isso: por que se preocupar com essas línguas que estão moribundas, que estão destinadas a desaparecer? E o Couto de Magalhães diz: olha só, se a ciência se preocupa com a pedrinha mais insignificante do planeta, com a plantinha mais... Como não se preocupar com uma língua? Quer dizer, o Silvio Romero, crítico literário, querendo impedir que se estudasse essas línguas indígenas, né? No Brasil, em 5 séculos de história, foram extintas mais de 1000 línguas, muitas delas junto com seus falantes. Quando os portugueses aqui chegaram, no território que é hoje o Brasil, eram faladas mais de 1.300 línguas, de acordo com esse levantamento feito pelo tcheco, o Lukotka. Parece que os assassinos, os glotocidas, se inspiraram em Gengis Khan, que no século XII, de forma indulgente, ele era bonzinho, ele poupava a vida dos prisioneiros de guerra a quem deixava retornar em liberdade às suas casas. No entanto, para impedir que batessem com a língua nos dentes e passassem informações ao inimigo, ele cortava suas línguas. Daí a origem do provérbio: quem tem língua cortada não fala. A mutilação praticada pelo exército mongol continua sendo feita simbolicamente no planeta e no Brasil. O crime é justamente esse, o glotocídio. Além da invasão de terras, ele se deu através da catequese, da escola, que baniram as línguas indígenas, e através da repressão. Tem um jesuíta, mencionado no início, o João Daniel, ele viveu 19 anos na Amazônia. E quando o jesuíta for expulso por Pombal, ele vai para Portugal e permanece preso em Portugal e morre na prisão. O João Daniel escreveu um livro maravilhoso, Tesouro Descoberto no Rio das Amazonas, que foi publicado aqui pela Biblioteca Nacional em 2 tomos. E ele conta, ali no livro, que ele presenciou, ele conta com certo distanciamento crítico, um missionário com uma palmatória, dando bolos de palmatória numa índia, e ele dizia para ela: eu só paro de bater
quando você disser basta, mas não na tua língua. E tirou sangue da mão da Índia, e ela não fez o que o missionário queria. E o João Daniel diz uma coisa, que tem muitas mulheres presentes, é uma homenagem, digamos. Ele diz: os homens migram com mais facilidade do seu idioma materno para outro, mas as mulheres são mais resistentes, né? Então, se hoje, segundo os dados do IBGE, nós temos ainda 274 línguas, em grande medida, a gente deve a essa capacidade de resistência das mulheres. Muitas línguas desapareceram. As línguas que sobreviveram foram minorizadas. Dessas 274 línguas indígenas, que é um número também de autodeclaração. Que língua você fala? As pessoas diziam. Os linguistas falam que, na verdade, são 180, aproximadamente, as línguas indígenas. Mas alguns grupos pegam a variedade de uma língua e dão um nome, apesar de não ter exército, marinha, aeronáutica, né, assumem essa língua. Dessas línguas indígenas faladas no Brasil, apenas 11 têm acima de 5.000 falantes, o que significa que a maioria corre sério risco de extinção. Essas línguas chamadas minoritárias, na verdade, foram minorizadas no processo histórico. Elas não eram minoritárias. Elas ficaram com um número reduzido de falantes, né, em cima da repressão, da violência. Mas apenas 5% da população do planeta falam essas línguas. No entanto, elas constituem maioria expressiva se considerarmos, em vez de número de falantes, a quantidade de línguas faladas no mundo inteiro por tais minorias, porque elas representam 95% das línguas existentes no Atlas Linguístico Mundial, 15% das quais em continente americano. Portanto, os direitos linguísticos reivindicados se referem a uma minoria de falantes, mas também a maioria das línguas existentes no mundo que garantem a manutenção da glotodiversidade. O que é, afinal, o que se quer com a defesa da diversidade linguística? Já seria plenamente justificável lutar exclusivamente pelos direitos legítimos das minorias de continuarem pensando, cantando, amando, narrando, trabalhando e sonhando em suas línguas. Mas essa luta ganha força quando sabemos que ela inclui a sobrevivência das próprias línguas que só seus falantes podem garantir. Muitas espécies vivas de plantas e de animais que estão em perigo são conhecidas apenas por determinados povos cujas línguas que produziram e armazenaram tais conhecimentos são consideradas moribundas, estão ameaçadas de extinção. O Arion Rodrigues, ele rejeita um pouco esse termo de línguas moribundas, porque quando você diz línguas moribundas, diz, vão morrer, estão condenadas a... Ele prefere o termo de línguas anêmicas, que necessitam de injetar sangue para continuarem sobrevivendo. E ele, depois de esboçar um panorama das línguas indígenas no Brasil, concluiu que nelas se encontram fenômenos fonéticos, gramaticais, de construção do discurso e de uso das línguas que não se encontram em línguas de outras partes do mundo. Daí a preocupação de mantê-las vivas. Essas línguas constituem, junto com o material arqueológico disponível, as pistas que melhor nos informam sobre a ocupação do território americano, datas e movimentos migratórios.
eu lembro que eu fiz parte de uma comissão que foi estudar no Espírito Santo, fazer um relatório sobre os índios Tupiniquim, que estavam reivindicando uma terra onde ia passar o gasoduto da Petrobras. E fizemos uma reunião na Petrobras, eu estava presente, uma arqueóloga paga, eu não sei se pela Petrobras ou se pela empresa que estava reivindicando a terra, para a Petrobras pagar para a empresa a terra, a indenização, mas ela, na reunião, ela disse, olha, vocês são índios tupiniquins, porque a questão era saber o seguinte, qual era a prova que os índios tinham de que aquela terra era deles, tupiniquins. Um juiz do Espírito Santo deu assim, uma sentença inédita, porque a Aracruz Celulose trouxe uns 300 quilos de documentos e que eles tinham, através dessa documentação, comprovava que tinham comprado as terras de Poceiro, portanto, os índios não tinham direito. E o juiz perguntou dos índios, escuta, e qual é a prova que vocês têm? Aí o índio disse, prova como? Disse, sim, como é que vocês provam que aquela terra é de vocês? Disse, é fácil. Vovô, vem cá, explica para ele. Aí veio o velhinho e disse, não, essa terra é nossa, eu vou lá com o senhor, mostro onde é que estão enterrados os nossos mortos, quem plantou tal e tal árvore. Se Aracruz conseguir fazer isso, a gente pode começar a discutir, senão... E aí o juiz deu ganho de causa para os índios tupiniquins. Mas, nessa reunião na Petrobras, a arqueóloga disse, vocês não têm direito a essa terra, porque a cerâmica que nós encontramos lá são de tradição G, e vocês são grupos Tupi-Guarani. Portanto, não existe uma continuidade de ocupação. E aí eu estava lá e essas coisas, né, que dão... Eu tive uma lembrança que saiu assim lá do baú, do fundo do baú, que eu tinha um artigo datilografado ainda, do final dos anos 70, início dos anos 80, de um linguista da Unicamp, que foi pesquisar o português falado pelos índios Tupiniquim no Espírito Santo, esperando encontrar marcas das línguas tupi no português. Ele encontrou algumas, mas ele se surpreendeu porque tinham muitas marcas de línguas G. Os tupiniquins não são G. Mas, através disso, ele puxou o fio e descobriu que os Krenak, de língua G, que vinham de Minas, migraram e se casaram com índias tupiniquins. E, então, eles trouxeram as suas línguas e deixaram a marca no português. Então, isso me permitiu dizer, olha, do ponto de vista arqueológico, se é G, a linguística está dizendo que é terra desses índios, porque eles têm tradição também G, do ponto de vista linguístico. Então, as línguas elas podem dar essas pistas também, né? A sobrevivência das línguas ditas minoritárias, ela interessa, portanto, não apenas aos seus falantes, mas ao conjunto da humanidade, pois está relacionada à preservação da biodiversidade. A diversidade linguística se torna, assim, tão vital para a sobrevivência da espécie humana quanto a diversidade biológica. O David Crystal diz uma coisa muito interessante, ele diz que o movimento ecológico começa nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, a preocupação com poluição, do ar, dos rios, etc. E ele diz que levou 100 anos para a humanidade tomar consciência da importância da biodiversidade.
E ele, agora, em campanha, ele diz, é importante que a humanidade tome consciência da importância da glotodiversidade, né, até para salvar essa biodiversidade. Depois de 488 anos, né, ocorreu pela primeira vez o reconhecimento dos direitos linguísticos no Brasil, pelo Estado brasileiro, com a Constituição de 1988, que estabelece base jurídica para novas políticas públicas contemplando a diversidade linguística. O censo, então, do IBGE, né, que identifica essas línguas, eles chamaram a gente para, antes do censo de 2010, para saber o que o Estado brasileiro precisava saber sobre as línguas, porque não sabia nada. Nunca o censo, só o censo de 1940, que levantou qual a língua que você fala em casa, porque o Vargas estava preocupado, por causa da guerra, em saber quem falava alemão, italiano, japonês, né, dentro de casa. E aí, respostas vieram, não, de línguas indígenas, falante de línguas indígenas. E o IBGE, em 40, se limitou a dizer falante de Guarani e outras línguas. Nem sequer mencionou. E aí, em 2000, antes do censo de 2010, nos chamaram, eu fui com um grupo de pessoas ao IBGE, para discutir, então, o que precisavam saber sobre... O IBGE se assustou com a gente, porque disse, cada pergunta dessa vale milhões de... Nós não temos condição de perguntar tudo. Mas, de qualquer forma, o censo de 2010 foi o primeiro a levantar, então, essa informação sobre as línguas necessárias para orientar as políticas públicas, não é? Que estabeleceram os usos e funções dessa língua no sistema escolar. Hoje nós temos, segundo os dados do INEP, 3.138 escolas indígenas, com mais de 11 mil professores, produção de material didático bilíngue, não é? E é verdade que parte dessas escolas funcionam muito bem, alfabetizando em língua indígena e ensinando o português como segunda língua, mas é verdade também que muitas não funcionam. E a gente até agradece que não funcionem, né? Porque, às vezes, acontece com a escola aquilo que a Anieta Monte, que fez aqui na UF o mestrado com a professora Nilda Alves, ela conta que ela estava sentada numa aldeia Caxinauá, conversando com o velho falando com uma certa dificuldade o português, mas contando ali as narrativas míticas, ela ouvindo, e aí passa em direção a Igarapé um rapaz só de calção com a toalha no ombro, indo para o rio tomar banho. Ele cumprimenta, aí a Anieta pergunta do velho, diz, ele conhece a língua, conhece essas narrativas? O velho respondeu, não, minha filha, coitadinho, ele não sabe nada, ele frequentou a escola. Para nós que militamos na escola, isso é terrível, mas esse foi o papel da escola, apagar a língua, apagar os conhecimentos tradicionais, os saberes, as narrativas orais, né? Isso foi antes da LDB, de 1996, né, que institui, então, o ensino, a escola intercultural, bilíngue, específica e diferenciada. Também é preciso sinalizar que dos 897 mil índios no censo do IBGE, 315.180 vivem em cidades, muitos dos quais falantes de diferentes línguas, cuja situação de contato não é contemplada pelo sistema escolar. O meio urbano, sem espaço para essas línguas, leva a um tipo de deslocamento linguístico que concorre para sua extinção. Há 8, 10 anos atrás, eu estava em Manaus, de passagem, estava no bairro Santos Dumont, que é um bairro ocupado pelos índios Saterê Maué, e o cacique estava me contando que eles tinham as crianças
que falavam Saterê Maué estavam frequentando a escola do município de Manaus. E aí eles ficaram preocupados com a questão da língua, fizeram uma cota, uma vaquinha, e chamaram um professor da aldeia para trabalhar um pouco a língua com as crianças. Só que isso durou 3 meses, o dinheiro acabou, o professor teve que voltar. E ele estava me contando essa história quando passa um carro, era eleição para prefeito, dentro de um mês, passa um carro fazendo a propaganda de um dos candidatos, Amazonino Mendes. Aí eu disse para o índio, olha, se esse cara ganhar aí, nós estamos liquidados, mas se o outro ganhar, o outro não tinha a menor chance. Eu vou com você no dia 1º exigir que a prefeitura pague um professor para... E aí, ele não tinha chance nenhuma, mas ganhou. O Serafim ganhou, e eu aqui no Rio, olha, com esse compromisso. Aí eu escrevi um artigo, que eu publico no Diário do Amazonas, dizendo ao prefeito o seguinte, olha, Manaus vai continuar sendo cemitério de línguas indígenas? O último falante da língua baré está enterrado em Manaus. Quer dizer, a prefeitura não vai ter uma política pública em relação a esses índios que vivem na cidade? O que fazer com esses índios? Porque quando eles procuravam a FUNAI dizia, não, nós tratamos índios de aldeia, vocês estão na cidade. Eles procuravam a prefeitura dizia, não, o caso de índio é com a FUNAI. Então, eles ficavam sendo jogados para um lado e para o outro. Aí, o prefeito me convidou, então, para fazer uma oficina lá com os índios. Eu fiz uma oficina e a gente discutiu o que fazer, então, com essas crianças. Você não pode criar na cidade uma escola indígena nos moldes da que tem na aldeia, porque as crianças estão na cidade de Manaus, na capital, com 2 milhões de habitantes. Não é? A gente não pode criar um gueto, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode abandonar essas crianças em relação às suas línguas, à sua cultura, à sua tradição oral. E aí nós discutimos a semana toda e, no final, os índios tiraram essa política que a prefeitura adotou durante 4 anos, depois o outro ganhou, mas que foi o seguinte, contratar 12 professores, um de cada língua indígena. As crianças indígenas de Manaus iriam para a escola do município de manhã e, à tarde, a prefeitura pagava um professor para dar aula de línguas e cultura indígena. E aí, no último dia, um índio me procurou e me disse, professor, eu queria ter um particular com o senhor. Aí me levou para um cantinho e me fez uma pergunta que me deixou gelado. Ele disse, professor, eu queria que o senhor dissesse quem sou eu. Aí era uma responsabilidade muito grande. E aí, quando você está muito emocionado, eu saio para a gozação, para a brincadeira. Eu disse para ele, rapaz, quem sou eu para dizer quem é você? Não é? Eu pensei, eu devo ter me exibido muito para ele pensar que eu posso dar uma resposta sobre isso. Né? E aí, eu digo, qual é a tua situação? Ele disse, meu pai é tucano, minha mãe é carapanã. Aí eu disse, está resolvido o problema, você é tucano. Porque no Rio Negro são faladas 23 línguas. Está proibido casar um índio com uma índia da mesma língua. É como casar irmão com irmã. Você tem que casar com alguém de uma língua diferente. Mas é pátria local. Eles têm que se mudar. A mulher tem que se mudar para a aldeia do marido. Então, a língua materna da criança passa a ser a língua do pai. Não é? Então, no caso, a mãe carapanã vai para a aldeia dos tucanos, a criança brinca com os primos, com os avós, etc. E o tucano se torna a sua língua materna. Só que, eu disse isso, você é tucano, porque são os índios que decidem assim lá, né, em termos de identitários. Aí ele disse, mas é mais complicado, professor. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu saí de lá com 1 ano de idade. Meus pais vieram tomar conta de um sítio, de uma fazendola aqui no meio rural de Manaus,
E o meu pai, eu entendo o tucano como eu entendo o carapanã, porque minha mãe cantava, para me contava história. Mas eles falavam entre eles a língua geral, o nhangatu, que era uma língua de comunicação interétnica, não era língua de nenhum grupo. E ele disse, e aí, minha língua materna é o nhangatu, porque era a língua que a gente falava em casa. E agora, professor, porque, para complicar, os índios Baré perderam a sua língua, que era uma língua aruaque, e migraram para o nhangatu. Eles aprenderam português, ficaram bilíngues, nhangatu e português. E o nhangatu passou a ser a língua de identidade. Aí o rapaz me disse, professor, a FUNAI está dizendo que eu sou Baré. Mas eu não sou Baré, eu sou Baré, porque ele falava o nhangatu e o Baré passou a ser um guarda-chuva que abrigava todos aqueles índios de outras etnias que deixaram de falar a sua língua particular para falar a língua geral. E aí, diante daquilo, eu fiquei e disse, rapaz, isso é complicado, porque identidade é como se... Você tem várias identidades, né? Como se estivesse aqui dentro de um baú, você tira aquilo que você precisa. Eu disse, por exemplo, eu sou professor da UERJ. No evento da UF, eu sou apresentado como fui professor da UERJ e da Unirio. Mas, se eu tivesse tido em São Januário ontem, que o Vasco perdeu do Santos, não adiantava eu ser professor da UERJ ou não. Eu sou vascaíno, lamentavelmente, né? Porque sou vascaíno, essa é a minha identidade. Em outros lugares eu sou amazonense. Aí expliquei para ele. Aí, na Conferência Nacional de Educação Indígena, 3 meses depois, eu encontro o Joilson lá em Brasília. E o prefeito tinha me mandado a lista dos professores contratados. O nome, a coluna, a língua que falava. Aí eu procurei o nome dele e procurei ver Carapanã. Aí, meio romanticamente, disse, ai, que maravilha, o cara escolheu a língua da mãe, é claro, não sei o que. Aí, quando eu encontrei ele, disse, rapaz, aí você escolheu o Carapanã, né, a língua da tua mãe? Ele disse, professor, eu segui o seu conselho. Eu disse, qual? Ele disse, bom, se eu dissesse que eu era tucano, eu ia concorrer com uns 40, 50 professores. Se eu dissesse que eu era Baré, com 30, 40 professores. Agora, Carapanã só tinha eu, então eles foram obrigados a me contratar, né? Então, essa questão de língua e identidade também ela é complicada, né? Mas só para concluir, dizendo que hoje existem eu soube esse dado agora, e eu trabalho com educação indígena, para você ver como são as coisas. Aqui na UF, na defesa de tese de doutorado de um índio peruano que estava comparando os estudantes universitários do Peru, indígenas, com os estudantes universitários indígenas no Brasil. Segundo dados do INEP, de 2017, caiam para trás. Eu não sei se todo mundo tem essa informação aqui. 56.750 estudantes indígenas hoje em universidades brasileiras. Nós temos mais de 56 mil, quase 57 mil estudantes universitários, o que está formando também linguistas indígenas que estão adquirindo as ferramentas para analisar suas línguas e discutir política de línguas, né? Aí eu termino aqui com a pergunta feita pela linguista Estela Gonzalez, né? Afinal, as línguas morrem? Aí ela responde que a língua nunca morre como um animal ou um vegetal. O que morre é a fala, porque uma língua dita morta, bem documentada, continua existindo sempre. De qualquer forma, os falantes das línguas indígenas estão resistindo e lutando para poder manter suas línguas. Nós iniciamos com o poema Quando uma Língua Morre, e aí, como conclusão, eu queria compartilhar com vocês uma versão também feita, tomando como base esse poema do Leon Portilha,
Só que invertindo, quando uma língua vive, aí ficou assim. Quando uma língua vive, se reflete nela, como num espelho, as coisas divinas. O universo, estrelas, sol, lua, bem como as coisas humanas, pensar, sentir, amar. Quando uma língua vive, tudo que existe no mundo, mares e rios, animais e plantas, são pensados e ditos com sinais e sons repletos de significados. Quando uma língua está viva, se abre então a todos os povos do mundo uma janela, uma porta, o desabrochar diferente de tudo aquilo que é ser e vida na Terra. Quando uma língua está viva, qualquer falante dela consegue renovar suas palavras de amor, suas entoações de dor e querência, ou, quem sabe, seus velhos cantos, suas histórias, discursos, preces. Mas quando morre uma língua, quando morre uma língua, a memória fenece. Espelhos quebrados para sempre, sombra de vozes silenciadas para sempre. A humanidade se empobrece. Então, o último trecho permaneceu o mesmo. Para concluir, então, né, eu só como informação, nós da UERJ participamos de um projeto de saberes indígenas na escola com outras universidades. A UFMG é quem coordena, digamos, mas tem também a Federal do Espírito Santo, a Universidade Estadual de Maringá, a Federal do Rio Grande do Sul e a Federal de Santa Catarina. E aqui no Rio, com a linguista Ruth Monserrat e os pesquisadores e professores cursistas Guarani, a gente fez esse livro aqui, Guarani em Biá, Aspectos da Gramática da Língua, para ser usado por professores de Guarani. Ele foi distribuído, essa gramática, nos 10 estados onde os guaranis vivem, né? E eu levei essa gramática e a cacique Jurema, aqui da aldeia de Maricá, eu acho que ela vai estar aqui amanhã, inclusive, ela presenteou ao presidente da Academia de Letras, Marco Lucchesi, para a biblioteca, presenteou com essa gramática. E eles cantaram hinos em Guarani. E agora o Marco Lucchesi vai fazer uma reunião com os caciques Guarani no final agora de maio, na academia, e ele está me pedindo que peça um Guarani para traduzir o discurso dele, porque ele quer fazer o discurso em Guarani. Não deixa de ter um saborzinho de vingança, né? Ver uma língua que foi enxotada, entrar no santuário da língua portuguesa, né? Que é a Academia de Letras. Os índios hoje são bilíngues, né? Eles falam português e quanto melhor falarem o português, melhor para eles, para poder se comunicar com o resto do Brasil, para se comunicar com outros índios que falam línguas diferentes, mas esse bilinguismo não é um bilinguismo de transição, não é para aprender o português e esquecer a sua língua indígena, mas para conviver permanentemente como bilinguismo permanente nesses índios. Eu agradeço a atenção de vocês, aí a gente abre aí para uma conversa maior. Obrigado.
Grata, Bessa. Sempre temos muito que aprender com você. O microfone está aberto. Eu pediria que as pessoas que gostariam de formular perguntas se posicionassem aqui, que está também sendo gravado, né? Estão sendo gravadas as perguntas. E que fossem objetivos também, né? Para a gente poder, de repente, você pode reunir algumas perguntas e responder uma vez só. Tá bom? Já deixei aberta. Bom, deixa eu ver. Tá ouvindo? Pode pegar, né? É melhor. Bom dia a todos. Eu me chamo Leonardo. Sou graduado aqui por essa universidade, com muito orgulho, e pós-graduado no Museu Nacional já há bastante tempo, né? E fiquei muito comovido com algumas observações do professor Bessa, porque, de fato, eu conheci os ticuna, demarquei as terras deles, conheci os guaranis de Vinho Dourado, e trabalhei com os timbira também. Então, tudo que o professor falou está certíssimo, viu, gente? Assim, impecável. Assim. E a pergunta que eu gostaria de formular é acerca do ticuna. Os timbira é uma coisa semelhante, assim, mas, em especial, os ticuna. Quanto ao aspecto da escrita, né, que eu não vi, mesmo porque os povos indígenas são de tradição oral, né, então eles não têm a tradição da escrita. Mas o contato com a sociedade envolvente, o contato com o branco, passou a proporcionar que muitas dessas línguas passassem a ser escritas, né, e que, ao final da palestra, fui contemplado, até com a minha dúvida em parte, né, quanto ao fato desse registro permitir que essas línguas não desapareçam, né. Mas, para além desse registro e proteção dessas línguas, eu queria que o professor, se pudesse observar, o efeito que ocorre na vida desses povos quando passam a ter suas línguas grafadas e passam a educar suas crianças e a alfabetizar suas crianças na própria língua, né? E vi isso com o ticuna. Só que eu vi alguns problemas. Os ticunas, de fato, falam 3 línguas. Eu tive ocasiões, durante a demarcação, que vinham os ticunas, não posso me alongar muito, mas vinham os ticunas da Colômbia e do Peru, querendo que eu demarcasse a terra deles lá também. Eu não podia falar que eu trabalhava para o Brasil, não era só com a FUNAI, eu não tinha como fazer. Mas tivemos muitas reuniões, né, e os recebíamos, e me chamou a atenção o grau de sofisticação cultural dos ticuna. Eles são muito sofisticados, né? E o Pedro Inácio, o Pedrinho, que é o capitão-geral deles, a cada início da reunião, ele perguntava aos presentes em que língua faríamos a reunião, se em espanhol, se em português ou se em ticuna, na gira, como eles falam, que também é jogado, né, tido como uma língua menor. E se antecipava em dizer, não, vamos fazer a reunião em espanhol, né, para que os brasileiros presentes possam compreender, e também o pessoal os visitantes que vieram do Peru e da Colômbia, né? E a formulação que eu gostaria de fazer para o professor é essa. O que a gente vê, o que a gente ocorre? Porque eu vi efeitos entre os timbiras muito grandes, né, quanto até proteção da língua, né, e no ticuna, em especial, que é uma língua tonal, né, foi grafado, e isso mudou a vida daquela gente, né? É mais ou menos como manter a língua desse povo, fazer com que eles permaneçam, né? Os índios vieram para ficar, né? Não vão desaparecer, como a sociedade envolvente muitas vezes preconiza e trabalha nesse sentido. Então, eu gostaria de, professor, falasse alguma coisa sobre a escrita, sobre esses efeitos da escrita, né? De coisas que eu vi, que o senhor deve ter visto também. Obrigado. Já vai fazendo rodízio. Bom dia, Bessa. Meu nome é Joana, eu sou professora daqui da Sociologia, já trabalhei com Bessa lá na Unirio, no programa de Memória Social, onde eu fiz o meu pós-doc lá. E algumas bancas, o Bessa me chamou para participar lá da Unirio, e eu queria que o Bessa desse uma palhinha para a gente aqui sobre o relatório Figueiredo, sobre os indígenas na época da ditadura. O relatório Figueiredo foi um documento, né, que ficou 45 anos sumido, desaparecido, e depois ele foi descoberto, né, estava aqui em 2012, por um companheiro do grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo, que é o Marcelo Zelic, e quem o encontrou foi a Helena Guimarães, que, inclusive, o Bessa me chamou para participar da banca dela, que é uma funcionária do Museu da República,
E esse documento estava no Museu da República, como até hoje ainda está, né? E eu queria que o Bessa falasse um pouco do relatório Figueiredo, assim, um pouco mais, né? E comentasse também a questão indígena no período da ditadura, se ele tem assim uma informação, porque até hoje, né, eu sou militante e da diretoria do Grupo Tortura Nunca Mais, e a gente não tem ainda nem minimamente a contagem de indígenas mortos e desaparecidos e sumidos, enfim, durante esse período. Bom dia, Bessa, bom dia a todo mundo. Eu sou Fernanda, comunicadora, e a minha dúvida é sobre... A gente está falando da manutenção e a importância dessas línguas entre os indígenas, e a minha pergunta é sobre os não indígenas, sobre se existem iniciativas, práticas, e se sim, inclusive é desejável o aprendimento, que a gente aprenda também, se alfabetize de alguma forma, em algumas dessas línguas para a manutenção disso, até para o contato com a nossa própria história brasileira, enfim, essa formação da identidade de forma mais ampla. Obrigada. Assim, essa questão que o Leonardo coloca em relação à escrita, né? É uma questão bastante complexa isso daí. Tem um francês que viveu no Peru que usou a imagem que eu achei muito apropriada. Ele disse que quando você pega um relato oral e escreve, isso tem o mesmo sentido de quando você pega um doente e leva para o hospital. Você leva para o hospital não para o cara permanecer a vida toda no hospital, mas para voltar a circular no meio, digamos, de saúde, etc. Então, ele diz que essa operação da escrita ela tem essa função de... digamos, quando o Couto de Magalhães, por exemplo, escreve, ele permite que hoje a gente leia e recupere. Mas aí ele diz, isso só tem sentido se volta ao circuito da oralidade, defendendo a questão da oralidade. Eu fiz parte com Isaac Achaninka, que hoje é prefeito, lá numa cidadezinha do Acre, de um programa aqui na TV Cultura, e o Isaac disse, professor, por que eu tenho que alfabetizar os Achaninka? Ele disse, porque o MEC me paga, a prefeitura me paga, me manda alfabetizar. Ele disse, tudo bem, eu estou alfabetizando, mas não adianta para nada, porque eu alfabetizo em Achaninka, não tem nada para ler em Achaninka, também não tem em português. E terceiro lugar, no caso específico dos Achaninka, que estão lá na fronteira do Peru, ele disse, eles não são carentes de escrita, eles são independentes da escrita, eles não precisam da escrita para sobreviver. Isso no caso dos Achaninka. Não é o caso dos Guaranis aqui. Eles precisam aprender a ler e escrever, porque, senão, eles estão em contato. Então, cada situação é uma situação diferente. Eu fui da banca de uma doutora hoje, Vivian Cecim, que escreveu um livro maravilhoso, O Olhar dos Guaranis. Ela é ortoptista. Quando ela veio e se apresentou, eu sou ortoptista, eu digo, o que é isso? Eu não sabia o que era ortoptista. E aí ela me explicou, ela tinha um consultório na Tijuca, e que a ortóptica estava para a oftalmologia, assim como a fisioterapia estava para o negócio dos ossos aí, como é que é o... Para a ortopedia, obrigado. E aí ela me procurou por quê? Ela começou a desconfiar de uma coisa. No consultório dela,
as pessoas que eram enviadas pelo consultório de oftalmologia, ela descobriu que eram pessoas de área rural, acho que tinham determinado tipo de problema, né? Aí veio um índio com o mesmo problema. Aí ela suspeitou que era um problema de sociedades orais. E ela me procurou porque ela queria o contato. Eu fiz o contato com 99 guaranis. Ela fez teste com aparelhos, etc. Foi lá na aldeia, contribuiu, inclusive, para a saúde ocular lá dos guaranis. Ela queria comparar 99 guaranis, que não eram do mundo da escrita, com 59 alunos da UERJ, que se pressupõe que leem, né? Aí ela comparou e ela descobriu que... a gente, segundo ela, tem um... Eu não entendo muito dessas coisas, eu fui da banca, mas por causa dos guaranis, mas que tem aqui sei lá, um músculo que permite uma visão binocular periférica. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo ali e estou vendo aqui. Quando você entra no mundo da escrita, atrofia e você passa a ter uma visão binocular central. Quando você sai do mundo da oralidade para o mundo da escrita, ela diz, né, comprovando lá com os testes dela, você tem os problemas que todo mundo dizia. Problema de dor de cabeça, das linhas pulando uma para outra, uma série de problemas que são comuns às pessoas do mundo da oralidade. Na banca de qualificação estava o Carlos Fausto. E o Carlos Fausto contou que, quando ele foi fazer o mestrado dele com os Paracanã, ele era o único que tinha uma arma de fogo. E eles foram caçar. E aí os Paracanã, com arco e flecha, os Paracanã cutucavam ele e disse: atira. Ele olhava: aonde? Atira ali. E ele não via nada. E a caça fugiu. E aí os índios ficaram com pena dele. Disse: pô, o cara tem problema de vista. E aí ele deu esse exemplo para mostrar, quer dizer, como essa diferença da... Então, o índio que vive no meio da floresta, se ele aprende a ler e escrever, ele corre o risco de ser comido pela caça, né? Que ele está em busca. Mas o que o Isaac Achinica me disse, eu disse, mas você sabe ler e escrever? Ele disse: professor, vocês precisam do conhecimento de engenharia, de medicina? Eu digo: claro. Ele disse: você tem conhecimento de engenharia e medicina? Eu disse: não. Ele disse: a maioria da sociedade tem? Eu digo: não. Ele disse: pois é, vocês pegam um grupo de pessoas e vocês vão aprender isso, vocês vão aprender aquilo, quando a gente precisar, a gente chama vocês. Ele disse: a mesma coisa com ler e escrever. Precisa, para os Achaninca, ele não está generalizando, os Achaninca precisam ler e escrever para poderem, alguns deles, para poderem se comunicar com o mundo lá fora. Mas não é necessário universalizar a alfabetização no caso dos Achaninca. E aí eu tenho outro caso também que ilustra. Eu fui dar um curso para os índios Tuiuca, lá na Cabeça do Cachorro, no rio Tiquié, que é um afluente do Valpés, que é um afluente do Negro, e cheguei lá, era final de outubro, estava a maloca toda cheia de bandeirolazinhas bonitas, né? Aí eu olhei aquilo ali e você, em 1000 quilômetros quadrados, não tem um lugar para comprar um fósforo, nem um papel. E eu vi aquelas bandeiras, de onde tiraram os chapéus? Aí me aproximei, eram livros que o MEC mandava, de química, de inglês, não sei quanto, que eles não pediram, que essa coisa de mercado editorial, e mandaram. E eles fizeram. E eu, irresponsavelmente, os felicitei, porque foi o melhor uso que eles podiam dar para aquilo ali, né? Pelo menos estava alegrando aquilo ali. Porque... Agora, entre os ticunas, você conhece aquele livro de capa verde dos ticunas sobre os conhecimentos? Eu fui dar um curso lá para os ticunas, tinha uma pilha desse livro no chão, apodrecendo. Eu falei para os ticunas, digo: rapaz, se alguém tira uma foto disso,
vai ser prejudicial para vocês. Aí eles tiraram, arrumaram na prateleira. Mas é que a relação deles com o livro e com a escrita é um pouco diferente da que a gente tem, né? Porque eles não têm essa coisa do fetiche, do livro, etc. O próprio livro das árvores, que é um livro premiado internacionalmente, um livro lindo, não é? Eu perguntei lá no curso, digo, como é que vocês estão usando o livro? Não, ninguém usa. Então, foi um livro sobre as árvores ticuna, com as narrativas, etc., que agora eu acho até que estão começando a usar, mas que era mais para fora, uma coisa de prestígio, né? Então, eu acho que essa questão da oralidade da escrita, Leonardo, que você coloca, é bastante complexa, e os efeitos que você sinalizou já, né, de quando passam a ter a língua grafada, ainda mais uma língua tonal como é o ticuna, né? São questões, quer dizer, que estão em discussão, né? Eu acho que, de qualquer forma, a gente não pode adotar nem a postura radical, não, são do mundo da oralidade, não precisa, mas também não pode, porque cada caso é um caso. Você também não pode dar aquela de missionário e dizer, a escrita, o saber, etc., vamos universalizar a leitura e a escritura. Quer dizer, eu acho que teria de analisar caso por caso e de ouvir um pouco os índios, o que eles estão querendo, né? Aí a Joana coloca a questão do relatório Figueiredo, né? Eu lembro, em primeiro lugar, que esse relatório estava desaparecido porque houve um incêndio criminoso nos arquivos do SPI em Brasília. E criminoso porque lá tinha um relatório, documento que provavam que os índios ocupavam terras imemoriais, etc., e quiseram tocar fogo. Nunca pegaram os responsáveis pelo incêndio, mas a origem foi criminosa, é um consenso assim. Né? E aí o Carlos Moreira ficou preocupado e ele disse, bom, o que continha o arquivo do SPI? Continha a correspondência ativa e passiva com todos os postos e delegacias indígenas, etc., da SPI. Então, ele disse, se eu for em cada posto desse, que tem a documentação também, cópia do que enviaram para o Arquivo Central e cópia do que receberam. Ele disse, se eu levanto todos esses arquivos, eu reconstruo uma grande parte do arquivo da SPI. Ele fez um projeto e silenciosamente começou a fazer esse levantamento. E encontrou casos terríveis. No Maranhão, os documentos no galinheiro, com cocô de galinha em cima, eles tiveram que higienizar, etc. Mas eles recuperaram uma grande parte desses arquivos. E o relatório Figueiredo se dizia que havia perecido com incêndio. Só que o incêndio foi um ano antes do relatório ser elaborado, então não tinha condição de ser. E aí, como a Joana disse, o Marcelo Zelic, do Grupo Tortura Nunca Mais, vai lá e se depara no Museu do Índio, não estava nem catalogado direito, estava a documentação toda que serviu de material para a dissertação de mestrado da Helena Guimarães. Bom, ali a gente vê, quer dizer, como política de Estado, e é tão importante retomar hoje, quando a gente vê o discurso do poder hoje, que é um discurso declarado de extermínio, me faz lembrar o discurso do Paulo de Fronten, de 1900. Né? O Paulo de Fronten foi nomeado presidente da Comissão de Comemoração do 4º Centenário do Brasil. Era a primeira vez que o Brasil celebrava o centenário como nação independente.
e teve uma missa na Glória, e aí ele faz um discurso de abertura da comemoração. O discurso é horroroso. O cara diz o seguinte, diz, olha só, Brasil não tem nada a ver com índio, não tem mais índios no Brasil, só uns poucos, e nós vamos lá perdido na Amazônia, e o Estado brasileiro deve assimilá-los, e não podendo, deve eliminá-los. Está no discurso oficial de abertura dos 400 anos do Brasil. Eu andei procurando no jornal, não fiz exaustivamente, mas eu procurei alguém, na época, que ficasse horrorizado, dissesse, puxa, como é que o cara pode dizer isso? Nada. Quer dizer, o cara representava o pensamento da maioria da população brasileira, né? Como esse discurso troglodita do Jair Bolsonaro em relação aos índios. É o mesmo discurso. Vamos assimilar, e não podendo eliminá-los, mesmo porque, com a questão da terra, é uma forma de eliminar. Então, tem também, quer dizer, os dados que a gente tem do Grupo Tortura Nunca Mais é que mais de 8.500 índios foram assassinados na época da ditadura. Só que, como as línguas, isso ficou invisibilizado também. Não aparecia só no final do relatório do Tortura, graças a essa operação aí do Marcelo, é que se consegue, então, trazer essas informações. Tem um livro também feito pelo Egídio Schwad, o relatório da comissão lá no Amazonas, que é terrível em relação aos Vaimiris Atroaris. Construíram a estrada Manaus-Boa Vista, e o Exército invadiu o território dos Vaimiris Atroaris. O Exército Brasileiro usou bombas e matou muitos índios Vaimiris Atroaris, e isso está nos relatos orais hoje e nos desenhos que eles foram fazendo, porque aí vem a coisa da leitura da escritura. O Egídio, com a Dorothy, resolveram alfabetizar esses índios, a pedido deles. E, nesse processo de alfabetização, eles começaram a relatar oralmente e também fazendo desenhos, né, porque não tinham ainda fluência na escrita, fazendo desenhos que foram expostos aqui no MAR, no Museu de Arte do Rio, no ano passado, numa exposição que nós fizemos, né? E aí a questão que a Fernanda coloca, né, que seria recomendável que não índios aprendessem a língua. Eu estive numa Conferência Nacional de Educação Indígena, e a ministra de Educação da Bolívia, que era envolvida, era militante com relação às línguas indígenas, ela disse, olha, nós oficializamos o Quechua e o Aimara, e os filhos dela, que estavam ouvindo dentro de casa o envolvimento da mãe, etc., disseram, eu não quero aprender Quechua e Aimara, eu quero aprender inglês. Para que vai me servir o Quechua e Aimara? Ele dizia assim, quando ela falou isso, ela explicou que uma medida dessa, de ensinar uma língua indígena para não indígena, ela deve ser muito cuidadosa também, deve ser bem preparada. Aí eu ouvi isso, eu fui para Angra, o prefeito era aquele japonesinho lá do PT, né? Aí eu propus que as 2 ou 3 escolas que ficam próximas à aldeia de Bracuí, que a gente ensinasse um pouco de Guarani para os não indígenas. Por quê? Porque os índios passavam todo dia ali. Era uma forma de dizer bom dia, boa tarde, como vai. Não era para falar com fluência uma língua, porque não existe, em milhões de brasileiros, não existe um só que diga, eu aprendi a falar e a escrever inglês na escola. A escola não ensina a falar e a aprender inglês. O que a escola ensina? Qual é a função dela quando pega o ensino do inglês como segunda língua?
é dar alguns elementos para que a pessoa possa, na internet, se fizer uma viagem ali no feijão com arroz, falar aquele mínimo necessário para, né, para se virar. Então, era isso, não era que tornasse essas crianças fluentes em Guarani. E eu me propus, com a questão da ministra boliviana aqui na minha cabeça, eu me propus a fazer uma reunião com os pais e os professores da escola, porque tinha que quebrar a resistência, para explicar por quê, o que ganharia aquela criança brasileira aprendendo Guarani. Né? E aí a gente tem muitos argumentos, né, para isso daí. Só no dicionário de português do Brasil, do AIS, com 220 mil verbetes, mais de 45 mil são de línguas indígenas. Então, o próprio português que nós falamos está marcado por essas línguas. Então, primeiro. Segundo, era uma forma da sociedade brasileira também contribuir para dar uma maior visibilidade a essas línguas. O prefeito topou, a escola ali topou também, mas aí veio a eleição, ele perdeu a eleição. E aí a gente ficou sem poder dar continuidade a esse projeto. Eu acho altamente válido que as escolas ensinem, pelo menos, a língua mais falada ali na região. No caso do Rio, é o Guarani. No caso de Roraima, é o Macuxi ou o Vapixana. Né? Eu acho que a gente seria muito mais gente, para não dizer só brasileiro, a gente seria muito mais gente se a gente transitasse um pouco por essas línguas. E eu espero, quer dizer, que esse discurso aqui ganhe algumas pessoas aqui para militância em defesa da diversidade das línguas, em defesa das línguas indígenas, que são um patrimônio não apenas dos índios, não apenas do Brasil, mas da humanidade. Né? Se mais alguém quer perguntar? Uma pergunta simples, derivada dessa última. Como é que se tem acesso ao aprendizado, por exemplo, do Guarani? Você pode só vir falar, porque está sendo gravado, depois só ouve a resposta, mas não a pergunta. É uma pergunta simples e um pouco com um viés pragmático, como é que a gente aprende o Guarani? Como é que se tem acesso ao estudo da língua no Guarani, como você mencionou, que é a principal aqui no Rio de Janeiro? Eu estou perguntando dela especificamente por causa disso. Tá bom. É isso, obrigado. Professor Pedro Aguiar é professor de jornalismo daqui da UF. Já que o professor jornalismo. Tá. Já que o professor também é jornalista, eu quero perguntar sobre isso. A gente tem exemplos de mídia produzida em línguas indígenas no Brasil, porque há algumas no Paraguai, na Bolívia, mas o senhor conhece alguns exemplos para que possa citar aqui, especialmente usando rádio por causa da oralidade e também as mídias digitais? Tá certo. Assim, pegando, Pedro, aí pela tua, tem a Rádio Iandé aí, né, com teve ontem aqui, né, a Renata, eles vão voltar, né? Eu acho também, ligando com a pergunta do Leonardo, com a questão da escrita, os índios têm várias comunidades online aí. Tem uma aluna da Unirio que defendeu a dissertação de mestrado sobre índios online lá. E é delicioso a gente ver, porque eles não podem, cada um, escrever no seu idioma, porque o outro não vai entender. Mas, às vezes, eles fazem, quando tem algum comentáriozinho, e, às vezes, traduzem. Em geral, a escrita é em português. Um português delicioso. Você entende tudo, mas causaria horror àqueles puristas da academia
de letras que são puristas em relação aos outros. Mas em relação a eles mesmos, eles falam conge, falam, ele não tem... ele não se preocupa quando é a fala de alguém da população, alguém de extração humilde, como Lula, etc. Aí sim. Agora, quando é da parte deles, não. Eles fazem esse tipo de confusão, até de rugas que tem com o exército, etc., etc. Né? Então, o português dos índios é delicioso, e eu chamo a atenção para o fato de que aqueles grupos que perderam, que foram roubados nas suas línguas de origem, eles falam português com marcas de suas línguas ainda, né? E isso é um trabalho interessante a ser visto pelos linguistas. Mas os índios estão aí nas redes, né? E a questão que foi colocada, então, pela... Qual foi a outra questão? Foi onde aprender. Bom, a UF, nós, na UERJ, no ano 2000, nós criamos um curso por fora, de língua guarani, de extensão, não constava no currículo nem nada. E aí a Band, a TV Bandeirantes, me telefonou e disse: professor, a gente soube que vai inaugurar um curso de Guarani, a gente queria filmar. Eu fiquei, digo, muito legal, muito bom, hein? Aí ele disse, mas tem uma condição. Eu já me assustei, porque não fui eu que pedi. Como é que ela está pedindo condição? Tem uma condição, disse, qual é? O índio tem que estar vestido a caráter. Aí eu enlouqueci. Eu disse para ela, olha, eu sou professor da área de jornalismo, na época eu ainda dava... eu disse, eu quero te dizer o seguinte, eu vou criar um curso de extensão que tem um título muito comprido. O título é O que o jornalista deve saber sobre os índios para cobrir o setor. Porque a gente passa, Pedro, o curso todo e não se ouve falar dessa questão. Aí depois manda o cara cobrir a questão indígena, ele nunca teve um minuto de reflexão sobre isso. E aí é um desastre, né? Porque, eu disse para ela, não, mas eu vi uma foto dele no Museu do Índio, eu digo, ele estava fantasiado de índio, no carnaval tem gente que se fantasia de Napoleão, ele estava representando para as crianças, ele vive na cidade, ele não vai... Eles queriam pegar aquela imagem meio exótica, na UERJ, o cara de tanga, com cocar, dando aula. Agora, aqui na UF, tem o Alberto, está dando aula de Guarani aqui na UF, né? Na Unirio, nós abrimos também... Na UERJ, quando nós abrimos o curso, nós abrimos para 20 vagas, se inscreveram 99 pessoas, mostrando interesse. Então, o interesse é muito maior do que a gente pode supor, né? E essa questão, então, do ensino, né, que foi colocado de língua guarani. As nossas universidades ainda não introduziram no currículo, nem nos cursos de letras, essas línguas. A USP teve um curso de tupi antigo, mas era mais um exercício acadêmico do que propriamente o ensino de uma língua. Foi o Plínio Airosa, final dos anos 30. Depois, a PUC, isso na USP. Aqui, a PUC do Rio, o padre Lemos Barbosa criou um curso de tupi também, produziu uma gramática para isso. O curso durou 3, 4 anos e a gente não sabe, porque eu já fui várias vezes na PUC perguntado por que esse curso foi extinto. Porque, na verdade, isso foi mais uma iniciativa pessoal do cara. O cara sai, aí não tem continuidade, né? Como os nossos cursos. Mas não tem. Olha só, qualquer aluno universitário, se quiser estudar o latim, que é uma língua dita morta, ele encontra em qualquer universidade pública o ensino de latim. E é bom que encontre, é muito bom que encontre, porque o latim nos ajuda a entender um pouco, afinal, a nossa língua hoje, o português, vem de lá. Se ele quiser estudar grego antigo,
encontra uma língua morta também, o grego antigo, morta. Ele encontra duas línguas mortas sendo ensinadas por nossa universidade, graças a Deus, isso é bom. Aí nós pegamos uma língua como o Guarani, falada em 10 municípios, em 100 municípios do Brasil, não é? Falada em 10 estados do Brasil, falada no Paraguai, na Argentina, na Bolívia. Eu quero estudar Guarani, num curso de letras. Não, não tem, nós não oferecemos nenhum curso, a não ser aqueles cursos de licenciatura intercultural indígena que oferecem para os próprios índios, né? Então, eu acho que é uma luta também. A UF tem um grande mérito de ter se associado ao projeto do professor José Jorge de saberes indígenas, diálogo de saberes na universidade. E eu estive aqui na UF com o cacique lá, o seu Agostinho, e a mulher dele, na última aula que eles deram. Eles foram contratados pela UF para dar aulas sobre conhecimentos tradicionais. A dona Marciana veio, falou sobre o parto, como é que era feito o parto, etc. O seu Agostinho veio falar de medicina indígena, e eles deram o curso, e foram bem recebidos, o auditório cheio de gente. Então, obrigatório, disciplina obrigatória para 2 cursos, e eletiva para mais uns 8 cursos. Eu acho isso fantástico, eu acho que é digamos, uma brecha enorme que se abre até para o ensino do Guarani. Eu não sei se eu falei tudo. Nós fizemos eu já tinha falado, esse esboço aqui de aspectos da gramática da língua Guarani-Mbiá, que tem algumas informações sobre a língua Guarani, mais para orientar os professores do que propriamente ser usado pelos alunos, né? Mas é um trabalho que os linguistas estão fazendo e que é necessário. Não sei se tem mais alguém. Não sei se respondi tudo também, mas... Bom, então, só me resta agradecer a atenção de vocês e esperar que esse evento tão vigoroso, né, que vai fechar com um discurso do Davi Yanomami, né? Estaremos todos aqui para ouvir essa ameaça da queda do céu, né, que, nas palavras do Davi. Muito obrigado, então. Grata Bessa mais uma vez, grata também a vocês presentes, né? E lembramos que amanhã, às 10 da manhã até o meio-dia, teremos seminário 2 com a presença de 10 mestrandos indígenas do Museu Nacional, que estarão aqui cada um falando um pouco sobre a sua língua também, e vão certamente complementar muita coisa que o Bessa hoje, de uma forma geral, apresentou, né? Agradecemos também, tem os folders da programação, acessem também o nosso site, tanto no Facebook, www.centrodeartesuf.com.br, toda a nossa programação, que estará se estendendo até o dia 30, tá? Estejam presentes e compartilhem também. Muito grata a vocês.
Música